Quando pensamos em CIA, FBI e inteligência americana, imaginamos que eles têm um sistema super impenetrável de segurança para que absolutamente nada vaze de lá. Mas e se eu te falar que em 2015, alguns jovens simplesmente conseguiram hackear o e-mail de um dos maiores chefes de espionagem e inteligência do país? Bom, é isso que vamos mostrar no vídeo de hoje. Os estudantes que hackearam a CIA. A história de Default. Em 2008, na Virgínia, Estados Unidos, um jovem se autodenominava na internet apenas como Default. Mas seu nome verdadeiro era Justin Gray Liverman. Na época, Justin não tinha nenhuma relação com o governo, não era politicamente ativo e nem prestava atenção nesse tipo de coisa. Ele era só um adolescente típico americano. Gostava de futebol, de jogar videogames e era meio nerd, sabe? Só que, segundo ele, se você gosta muito de games, cedo ou tarde você acaba tropeçando na parte de hacks. Como, por exemplo, o modding, que é o processo de modificar o hardware ou o software de um dispositivo, como os videogames, para alterar suas funcionalidades originais. Assim dá para instalar desde jogos piratas, ativar funcionalidades extras ou até personalizar os jogos e sistemas. Além disso, segundo Justin, ele sempre teve uma mentalidade muito inquisitiva, sempre questionando tudo e querendo saber como as coisas funcionavam. E aí, isso acabou despertando nele a vontade de descobrir o que se pode fazer com os computadores, com coisas que você não deveria ter permissão para fazer. Um dia, por exemplo, sua mãe o deixou de castigo e tirou sua internet. Nisso, ele baixou um programa, hackeou o Wi-Fi do vizinho e em 10 minutos estava online novamente. Isso abriu seus olhos para possibilidades das quais ele nem imaginava. E foi aí que Justin começou a se aprofundar no mundo da hacking. O início de Default no hacking. 2008 era uma época bem agitada para se entrar no mundo do hacking. Na época existiam os chamados IRC, a sigla para Internet Relay Chat. Era basicamente um sistema de bate-papo online de texto que permitia troca de mensagens e discussões entre vários usuários nas chamadas salas de chat, ou também de forma particular entre duas pessoas. E um desses chats era o do grupo ativista descentralizado Anonymous, que estava no seu auge na época. E Default estava fascinado por eles. Para ele, o Anonymous representava um empolgante espírito de liberdade por meio do caos. Eles mostravam como você podia forçar o mundo a prestar atenção em certas coisas sem nem precisar sair do quarto. E aí, se você conseguisse um convite para entrar nos chats deles, teria uma visão privilegiada das suas ações. E Default conseguiu. Porém, segundo ele, o chatroom do Anonymous era uma grande bagunça. Primeiro que tinha muito spam com imagens perturbadoras, sangue, brutalidade, pornografia e etc. Isso era como uma espécie de trote que o usuário tinha que passar para encontrar seu caminho mais a fundo no Anonymous. Isso porque, por mais que a pessoa precisasse ser convidada para entrar no chatroom, podiam ter federais, policiais ou até jornalistas tentando se infiltrar. E aí, se eles chegassem lá e dessem de cara com um monte de imagens sangrentas, muitos não conseguiam lidar com isso e sairiam dali. Mas se você conseguisse tolerar isso, poderia ser bem-vindo na parte mais séria do grupo. Só que isso começou a incomodar Default, porque ele não queria estar vinculado com esse tipo de conteúdo pesado que rolava lá. Além disso, segundo ele, também tinham muitas brigas internas no grupo. Exposição de dados pessoais, pessoas estavam sendo presas e era difícil saber em quem confiar. E, ao mesmo tempo, novos grupos estavam se formando a partir dali, com suas próprias ideias e ações. Foi aí que ele começou a aprender tudo o que podia sobre hacking e se envolveu com um grupo que se posicionava como anti-Anonymous, o AnonSec, as operações do AnonSec. Com o tempo, Default acabou assumindo uma parte na liderança do AnonSec, e foi quando ele começou a ficar mais motivado politicamente. Nisso, eles começaram a fazer várias operações diferentes, como, por exemplo, a chamada Operação Detroit. Segundo Default, a cidade de Detroit estava tendo um grande problema com a água, principalmente por conta da corrupção e do governo de lá, mas também pelo fato deles terem um sistema bem confuso de distribuição. Então, Default e seu grupo queriam destruir o sistema de pagamento de água de Detroit. Nisso, eles lançaram um ataque ao sistema de pagamento dessa água e ele ficou offline. Ninguém conseguia pagar sua conta e o governo não estava recebendo nenhum pagamento. E eles mantiveram parte do servidor deles fora do ar por cerca de 2 meses. Segundo o Default,
Ele não sabe exatamente qual foi a perda financeira que tiveram por isso, mas foi significativo o suficiente para fazerem mudanças. Outra operação marcante de Default foi aos servidores da Windsor University, uma escola de medicina do Canadá. Default estava explorando a botnet do AnonSec, que é basicamente um grande conjunto de computadores infectados sob o controle de alguém. Nisso, ele descobriu que um dos servidores dessa botnet era dessa escola de medicina e conseguiu acesso direto às finanças da universidade. Então, ele abriu os registros dos estudantes que deviam dinheiro à instituição, dando um total de mais ou menos 9 milhões de dólares. E, no final da lista, tinha algo muito tentador: um botão de excluir tudo. E aí, segundo o Default, alguns deviam 70 mil dólares, outros 100 mil, o que era muito dinheiro. Era uma dívida longa, que às vezes poderia durar décadas. E aí ele pensou que essas pessoas poderiam realmente gostar de ter sua dívida limpa. Então ele simplesmente deletou tudo. Ele disse que, na época, se sentiu bem com isso porque viu que podia causar um impacto positivo na vida das pessoas e ainda podia fazer isso remotamente da sua casa. Segundo eles, a quantidade de poder que você pode exercer pela internet é algo que uma pessoa comum nunca entenderia. E isso só o deu mais motivação para se aprofundar cada vez mais no hacking. Depois disso, outra operação marcante para Default foi a chamada Operação Dinamarca. Naquela época, e até 2015, era legal fazer atos sexuais com animais na Dinamarca. Isso mesmo que você ouviu. Isso era chamado de bestiality, ou bestialidade. Por conta disso, havia um turismo sexual animal muito estranho acontecendo por lá. Havia literalmente lugares privados onde você podia ir, pagar e praticar atos com os animais. Esses lugares eram conhecidos como bordéis de animais. Os animais de muitas pessoas na Dinamarca estavam desaparecendo e indo parar nesses lugares. E isso é algo doentio. E Default ficou extremamente irritado quando soube que isso estava acontecendo. Segundo ele tinha um cachorro e só de pensar nisso acontecendo com um animal, ele ficava maluco. Então ele e seu grupo do AnonSec resolveram derrubar o site oficial do governo da Dinamarca. Nisso, eles desfiguraram todo o site e escreveram o seguinte: você sabia que o seu governo permite bestialidade e há locais onde as pessoas podem ir e pagar para fazer coisas com animais? E a maioria deles são animais de estimação das pessoas? Muitas pessoas nem sabiam disso. Então todo mundo surtou e isso foi parar nos noticiários. E aí, pouco tempo depois, as leis na Dinamarca sobre bestialidade mudaram. Segundo Default, ele não sabe se o hack que eles fizeram foi o que causou a mudança das leis. Mas o momento foi muito coincidente. E em abril de 2015, a Dinamarca finalmente proibiu a bestialidade. A saída do AnonSec. Enquanto tudo isso estava acontecendo, por volta de 2013, Edward Joseph Snowden, um analista de sistemas, ex-administrador de sistemas da CIA, descobriu algo chocante. O governo dos Estados Unidos tinha a capacidade de espionar praticamente qualquer pessoa no mundo que usasse um computador. Ele tinha provas disso. Assombrado por essa informação e pela violação dos direitos civis do seu governo, ele resolveu revelar essa informação e se tornou um dos mais importantes denunciantes do nosso tempo. Suas revelações escandalizaram o mundo e despertaram um debate sobre privacidade individual. Isso inspirou jovens americanos como Default a refletirem sobre o funcionamento do governo. Segundo Default, isso gerou um pensamento na sua cabeça. Ok, vocês estão basicamente hackeando todos nós. Então vamos começar a mirar em vocês e mostrar que também podemos fazer. Nessa altura, Default queria que os altos oficiais de inteligência sentissem o que era ser espionado, ter suas informações privadas armazenadas e usadas contra eles. Foi aí que ele deixou o AnonSec e se uniu a um outro grupo de hackers chamado Crackers with Attitude, ou CWA, Crackers with Attitude. O fundador e líder do Crackers with Attitude era um cara que se identificava na internet como Kraka, mas seu nome verdadeiro era Kane Gamble, e na época, ele tinha apenas 15 anos e morava no Reino Unido. E aí, segundo Default, ele e os outros hackers do grupo estavam na mesma página, todos irritados com o governo e com as muitas injustiças no mundo. Então, eles resolveram fazer uma lista de pessoas de alto escalão da inteligência e, então, mirariam um por um. E um dos primeiros alvos era James Clapper,
que na época era diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos na administração Obama. Isso porque, aparentemente, James Clapper teria dado uma entrevista à emissora alemã ARD falando sobre as declarações de Edward Snowden sobre a espionagem do governo. Ele disse o seguinte: "O que não fazemos é espionar ilegalmente americanos. Ou, nesse caso, espionar indiscriminadamente cidadãos de qualquer país. Nós apenas espionamos para propósitos válidos de inteligência estrangeira, conforme autorizado por lei, com múltiplas camadas de supervisão para garantir que não abusemos de nossas autoridades." Mas as revelações de Edward Snowden tinham provado o contrário. Segundo os documentos, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, NSA, estava pegando metadados de milhões de ligações telefônicas dos cidadãos americanos, e isso é espionagem ilegal. E aí, ouvir James Clapper dizendo que eles não estavam fazendo isso enfureceu Default, mas principalmente o líder do grupo, Kraka. Então, Kraka resolveu agir, mas sozinho. De alguma forma, ele conseguiu entrar na conta online do serviço de internet e telefone de James Clapper e, a partir daí, conseguiu invadir seu e-mail e até descobrir o número do seguro social da esposa dele. Kraka também redirecionou todas as ligações que chegavam no telefone de Clapper para a linha direta gratuita do movimento Free Palestine. E no final, Kraka ainda postou todas as provas no Twitter. Isso chamou a atenção de Default, e eles começaram a conversar, iniciando a conexão entre os dois. A grande operação de Kraka e Default. Kraka e Default resolveram se unir para atacar mais membros de alto escalão da inteligência. Eles queriam envergonhá-los e mostrar a eles que eles não eram tão poderosos quanto pensavam. E aí, junto com outros hackers do CWA, eles começaram a fazer uma lista de algumas pessoas que eles deveriam hackear. E no topo dessa lista estava John Owen Brennan, um oficial da inteligência que na época era o diretor da CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. E aí, em 2015, eles colocaram seu plano em ação. Primeiro, eles encontraram o número do celular de John Brennan, fizeram uma busca e descobriram que ele era um usuário da operadora Verizon. Então, eles ligaram para a Verizon fingindo ser um de seus técnicos e dizendo que estava tentando ajudar um cliente, John Brennan, mas estava tendo problemas. Nisso, eles conseguiram detalhes sobre a conta de Brennan, seu PIN de 4 dígitos, um número de celular de backup da conta, últimos 4 dígitos do seu cartão bancário e o e-mail associado à sua conta, que era um e-mail da AOL. Agora que eles tinham todas essas informações, como eles podem aproveitar isso para fazer algo significativo? Bom, eles já sabiam o seu endereço de e-mail da AOL, então agora faltava a senha desse e-mail. Então eles ligaram para a AOL, se passando por John Brennan, e dizendo que ele tinha sido bloqueado da sua conta de e-mail. Então, para verificar que realmente era John Brennan, a AOL pediu a ele alguns dados, entre eles os últimos 4 dígitos do número do seu cartão de crédito. E como os hackers já tinham conseguido essa e outras informações através da Verizon, eles simplesmente passaram e conseguiram redefinir a senha desse e-mail. E aí, em 12 de outubro de 2015, eles conseguiram entrar no e-mail do diretor da CIA, John Brennan, e uma vez dentro dessa conta de e-mail, tiveram acesso a vários documentos e informação confidenciais. Os documentos da CIA. Por mais que o e-mail da AOL de Brennan era de uso pessoal, ele tinha encaminhado para essa conta alguns e-mails da sua conta de trabalho do governo, e eles continham alguns anexos. Um desses anexos, por exemplo, tinha uma planilha de 2009 com nomes e números de previdência social e alguns oficiais de inteligência dos Estados Unidos. E por que Brennan tinha essa lista no seu e-mail de uso pessoal? Bom, alguns especularam que poderia ser uma lista de convidados que visitaram a Casa Branca naquele ano, quando Brennan era conselheiro antiterrorismo do presidente Obama. No meio desses e-mails, os hackers também encontraram uma carta do Senado pedindo à CIA que interrompesse o uso de técnicas severas de interrogatório. Além disso, eles também encontraram um formulário SF-86, que é um requerimento que você preenche para solicitar uma autorização secreta. Esse formulário tinha 47 páginas, e Brennan o preencheu para obter uma autorização de segurança governamental ultra-secreta. E esses requerimentos sempre contêm vários dados sensíveis que são usados pelo governo para conduzir uma verificação de antecedentes. E não são dados e informações apenas dos trabalhadores que estão solicitando essa autorização de segurança, mas também dos seus amigos, cônjuges e familiares. Eles geralmente incluem histórico criminal, registros psicológicos
informações sobre uso anterior de drogas, número de previdência social, endereço de e-mail, telefone, local de nascimento, passaportes já usados, endereços anteriores, nomes de vizinhos, em que escola estudou, histórico militar e muito mais. É basicamente tudo sobre uma pessoa. E agora Kraka e Default tinham isso de Brennan. Os hackers até chegaram a postar prints de alguns dos documentos que eles tiveram acesso na antiga conta do Twitter deles, a @phphacks. E no final, eles conseguiram ficar na conta de e-mail de Brennan por 3 dias antes dela ser desativada, em 16 de outubro de 2015. Outros ataques de Kraka e Default. Segundo Default, nessa época, eles ainda achavam que poderiam escapar impunes, mas depois de um tempo, sabiam que isso não ia acontecer. Então, depois de terem conseguido invadir o e-mail do diretor da CIA, os hackers só pisaram fundo e pensaram em atacar o máximo de pessoas que pudessem antes que acabasse. Eram mais de 10 pessoas, todas da CIA, FBI, Casa Branca, Departamento de Segurança Interna e etc. Default, por exemplo, chegou a ligar para John Brennan no celular só para mostrar que eles ainda estavam no poder. Segundo Default, Brennan atendeu e perguntou quanto dinheiro ele queria. Nisso, Default disse que não queria dinheiro nenhum. Em seguida, disse o seguinte: "Quero que todos vocês parem de ser tão corruptos e cometer crimes enquanto processam pessoas pelas mesmas coisas que vocês estão fazendo. Tão hipócritas. Basicamente, vocês são pessoas horríveis, realmente. Vocês não estão fazendo nada positivo para o mundo." E, segundo Default, ele podia ouvir na voz de Brennan que o diretor da CIA estava realmente muito abalado com tudo o que estava acontecendo. Segundo Default, em algum momento, eles também entraram na conta da diretora assistente executiva do FBI, Amy Hess. Nisso, eles descobriram que ela tinha um plano de TV da Comcast, uma companhia de TV a cabo americana. Então, eles ligaram para a Comcast fingindo ser Amy e redefiniram a senha dela. Assim, eles entraram na conta dela e conseguiram controlar todas as TVs da sua casa. E ainda deixaram rolando o filme Hackers nelas. Nessa altura, os hackers estavam vasculhando todas as contas de pessoas do alto escalão da inteligência. E era uma loucura as pessoas que eles conseguiam invadir. Eles eram tão implacáveis que a NSA começou a temer o ataque, porque até então, o nível de ameaça era literalmente desconhecido. A NSA não tinha ideia de quem eles eram, o que eram, de que eram afiliados e nem qual era o propósito deles. A agência até chegou a realocar o diretor da CIA e o vice-diretor do FBI para um local seguro, porque não sabiam qual era o nível de ameaça. E toda essa violação custou cerca de $1.500.000. Só que, no final, eram apenas alguns jovens irritados com o governo e com as injustiças do mundo tentando fazer alguma coisa. E aí, nessa altura, os hackers perceberam que eles tinham todas essas informações sobre vários membros da inteligência dos Estados Unidos. Foi aí que eles entraram em contato com o Wikileaks, de Julian Assange, e entregaram a eles todos os documentos e informações que tinham acesso. E, para quem ainda não sabe, o Wikileaks é basicamente organização sem fins lucrativos, sediada na Suécia, que publica documentos, fotos e informações confidenciais vazadas de governos ou empresas, sobre assuntos sensíveis, vindos de fontes anônimas. E aí, em outubro de 2015, o Wikileaks publicou todos os documentos obtidos por Kraka e Default, incluindo o formulário SF-86, documentos de orientação para a presidência dos Estados Unidos, documentos sobre os conflitos no Oriente Médio, correspondências internas da inteligência e muito mais. Mas cedo ou tarde, isso ia acabar. E 2018 foi o fim dos hackers quando eles finalmente foram pegos. O fim de Kraka e Default. Segundo Default, um dia, ele começou a notar que seu computador estava agindo de uma forma bem estranha, fazendo conexões malucas. Então, ele desligou o PC por um tempo porque achou que poderia estar sendo hackeado. Foi aí que ele começou a reparar que, há um tempo atrás, umas pessoas bem suspeitas tinham se mudado para uma casa do outro lado da rua. Ele disse que essas pessoas apenas sentavam na varanda fumando cigarros e ficavam olhando para a casa dele sem parar. Mesmo assim, 2 dias depois, ele ligou seu PC novamente. E segundo ele, nesse dia, ele reparou que tinha uma van preta estacionada do outro lado da rua. E aí, apenas alguns minutos depois que Default ligou seu PC e ficou online, o FBI simplesmente invadiu sua casa dizendo que tinham um mandado de busca.
Segundo Default, tudo o que ele tinha que fazer era desligar o computador rapidamente porque ele criptografaria seu disco rígido e os federais não conseguiram ter acesso a nada. Porém, segundo o hacker, os agentes simplesmente entraram na sua casa apontando submetralhadoras para ele. Então, Default simplesmente desmaiou sem conseguir desligar o PC. Nisso, os agentes conseguiram fazer uma cópia do seu disco rígido e tinham provas suficientes para prender o hacker. Então, o levaram direto para a cadeia. E como Default sabia que não tinha como escapar disso porque as autoridades tinham todas as evidências necessárias para condená-lo, ele simplesmente se declarou culpado e foi condenado a 5 anos de prisão. Ao se declarar culpado no tribunal, ele disse o seguinte: "Achei que o que estava fazendo era certo, em termos de justiça política, mas 2 anos depois, percebi que estava completamente errado." E lá na cadeia, Default também acabou se metendo em problemas. Isso porque, na época em que estava preso, aconteceu a pandemia da Covid-19 e ele simplesmente resolveu expor como a prisão não estava aderindo a nenhuma política da Covid. Ele gravou tudo o que podia com um telefone contrabandeado que tinha e enviou para alguns repórteres que conhecia. E aí, no dia seguinte, alguém o denunciou e ele foi colocado em confinamento solitário por 1 ano. Segundo Default, isso foi a coisa mais difícil que ele já passou em toda a sua vida, porque ele literalmente não podia sair da cela. Isso porque, mesmo nas piores prisões da América, as penitenciárias têm que deixar os presos saírem desse confinamento por pelo menos 1 hora por dia. Mas onde Default estava, não tinha isso. Ele ficava trancado naquela cela minúscula, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem sair por nada. Inclusive, segundo ele, muitos presos da solitária acabaram tirando a própria vida porque era um teste psicológico extremo esse confinamento. E aí, quando Default finalmente terminou de cumprir sua pena e foi solto, ele lutou para se reerguer. Isso porque ele foi completamente banido da internet por um tempo como parte da sua liberdade condicional e não conseguia encontrar um emprego. E aí, quando pôde voltar a ficar online, ele acabou entrando no ramo de negociações de ações e criptomoedas, que é o que ele faz até hoje. Já Kraka também acabou sendo pego mais ou menos na mesma época. Porém, como ele morava no Reino Unido e ainda era menor de idade, tinha 17 anos na época, sua sentença foi mais branda. Ele foi condenado a passar 2 anos em um centro de detenção juvenil e também foi banido da internet por um tempo. E, além de Kraka e Default, outros 4 membros do CWA também foram presos, 1 nos Estados Unidos e 3 no Reino Unido, desmascarando os hackers. E aí você pode estar se perguntando, mas como os hackers foram pegos? Como o FBI chegou até eles, sendo que, até então, eles não tinham ideia de quem estava causando os ataques? Bom, segundo Default, a versão oficial dada pelas autoridades não faz o menor sentido. Eles dizem que chegaram até ele através do seu endereço IP residencial, mas, segundo Default, ele nunca usou seu endereço IP original. Seria um erro de principiante. Ele era extremamente exagerado e paranoico com o seu processo de segurança operacional, então seria impossível chegarem nele atrás de algo tão simples como seu IP. E aí, Default acredita que, na verdade, existem 3 coisas que contribuíram para ele ser pego. A primeira foi uma conversa que ele teve com alguém que ele achava que era seu amigo, mas que, na verdade, acabou o denunciando para o FBI. Segundo Default, tudo começou porque ele acabou ficando com uma garota que já tinha namorado com esse amigo. Mas ele disse que, antes, perguntou a esse amigo se tudo bem ficar com ela, já que eles tinham namorado há muito tempo atrás. E ele disse que não se importava. Porém, segundo Default, ele ficou bravo mesmo assim, e isso começou a desencadear más intenções nele. E aí, uma noite, eles ficaram bêbados e viram no noticiário a notícia do diretor da CIA hackeado. Então, Default começou a se gabar e falou que ele e o CWA que tinham feito isso, mas ele não imaginou que esse amigo o levaria a sério e que o entregaria para o FBI. Já a segunda coisa é que, segundo Default, tinha um informante no CWA. E ele sabia quem era, porque essa pessoa sempre ficava postando links estranhos no chat. Mas Default diz que nunca clicou nesses links. Então ele não tem ideia de como ele teria conseguido coletar informações sobre ele. E a última tem a ver com Wikileaks. Isso porque, quando os hackers deram a eles o formulário SF-86 de John Brennan, isso irritou o Departamento de Defesa. E de alguma forma,
Julian Assange recebeu a notícia de que a NSA estava ajudando na investigação. Nisso, Julian disse para Default para terem cuidado porque a NSA realmente tinha hackers muito bons e qualificados para essa operação. E aí, um dia, o computador de Default começou a agir de forma estranha. E o resto da história você já sabe, né? Default foi hackeado pela NSA e 2 dias depois, pego pelo FBI na sua própria casa. E aí, através deles, chegaram em Kraka e nos outros membros do CWA. Mas e você? Já conhecia esse caso? Ou conheceu aqui? Bom, já sabe, né? Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar todos os novos vídeos. Por fim, te convido a assistir outro conteúdo. É só clicar em algum que está aparecendo na tela e te vejo depois.